Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos aqui para a nossa prova completa sobre matemática e matemática financeira com base no último concurso do Banco do Brasil. Então, bastante atenção, porque elas vão embasar o próximo concurso nesses módulos de matemática e matemática financeira, tá? Então, começando aqui, a nossa primeira questão diz que as 2023 assertivas a seguir estão escritas em um caderno. Então, a gente fala que só uma é verdadeira, só uma assertiva é falsa, só duas assertivas são falsas, só três são falsas, só N assertivas são falsas, até que ele chega na 2022 e afirma que são falsas 2023, 2022 ou 2023 assertivas. E o que ele pede? Ele quer saber o número de assertivas verdadeiras. Então, olha só. Olha comigo. Eu tenho N assertivas falsas nesse caderno. Então, eu tenho que N assertivas são falsas, tá? E eu tenho que verdadeira é o que eu quero encontrar. A única assertiva que pode ser verdadeira é a gente afirmar que existem 2022 assertivas falsas nesse caderno. Então, essas outras aqui, elas são erradas. E a correta é a de número 2022. Por quê? Se eu tenho 2022 falsas, eu tenho que V mais F é igual a 2023. Então, verdadeira somente pode ser uma. Porque se eu afirmo que 2023 são falsas, eu estou afirmando que está tudo errado. E que não vai ser verdade em relação ao que o enunciado está me pedindo. Então, só 2022 assertivas, 2.000 assertivas sendo falsas, seria verdadeira, enquanto todas as outras seriam contradizendo as suas próprias posições. Por exemplo, se eu tivesse a primeira, só uma assertiva é falsa, isso estaria errado, estaria se contradizendo. Se qualquer outra assertiva, além dessa daqui, de que existem 2022 falsas, fosse verdadeira, haveria uma contradição. Se a primeira fosse verdadeira, então, apenas uma seria a assertiva falsa. Mas a de 2022, afirma que elas são falsas. Então, a possibilidade única que a gente tem aqui é afirmar que temos 2022 falsas e uma delas é verdadeira aqui no nosso enunciado, tá? Então, se uma assertiva, só N assertivas são falsas for verdadeira, então todas as outras assertivas com o número N, elas têm que ser falsas. Então, a única forma de evitarmos contradições é assumir que a de número 2022 é verdadeira. Então, se somente 2022 são falsas, ela é verdadeira, então N igual a 1. Eu tenho uma afirmativa aqui que é falsa. Portanto, na letra D eu tenho a resposta correta. Por quê? Eu tenho verdade que existem 2022 falsas. Logo, se eu afirmo que uma delas é verdadeira, eu vou ter que o número de assertivas verdadeiras vai ser equivalente a 1 também. Beleza? Então, galera, para a gente avançar aqui, a gente vai corrigir a nossa questãozinha aqui. Então, validou para a gente. Então, avançando aqui, a próxima questão fala sobre o J convenceu o diretor de um curso preparatório a abrir uma turma especialmente para concurso que ele pretende se inscrever e se comprometeu ele a trazer mais alunos. Olha só que compromisso que ele puxou para si. O diretor estabeleceu as seguintes condições. Veja bem, ele vai dar uma sala com 70 lugares para 70 estudantes, onde cada um deles, incluindo o J, vai pagar mensalmente R$ 660, mais R$ 30 por cada lugar que ficar vago. Considerando essa condição, para que o curso tenha arrecadação máxima mensal, ela deverá ter exatamente quantos estudantes, tá? Deve ter exatamente X estudantes. Só que aí, quando a gente divide esse resultado por 5, quanto que resta? Qual é o resto que vai estar jogando a maximização lá em cima? Então, para a gente resolver isso aqui, primeiro a gente vai ter que expressar essa arrecadação mensal. Então, olha aqui comigo, tá? X é o número de estudantes, tá? O número de lugares vagos é de 70 menos X. Então, eu tenho que vagos igual a 70 menos X. Por quê? Porque pode ser que eu preencha a sala, mas pode ser que eu não preencha a sala. Então, X igual a número de estudantes. O valor pago por cada estudante vai ser de 660
mais 30, 70 menos x. Só que aí, a arrecadação total é dada por AX da nossa função, que vai ser então o resultado de x vezes 660 mais 30, 70 menos x. Então, eu vou fazer esse por esse e esse com esse. Eu vou ter que x, tá? A x vai ser igual a x 660 mais 2170 menos 30x. Só que aí, no final das contas, né, eu vou ter que AX vai ser igual a x 2760, tá? 2100, perdão aqui, tá, pessoal? Aqui é 2100, né? 21, 2100. Menos 30x. E aí, o que vai acontecer? Eu vou ter que esse por esse e esse por esse vai me dar que a arrecadação vai ser dada por menos 30x ao quadrado mais 2760x. Beleza. Finalizamos a primeira etapa. Agora a gente vai encontrar um número de estudantes que vai trazer a possibilidade da arrecadação máxima. Então eu vou dar uma apagada aqui para a gente continuar. Qualquer coisa você pode voltar ou parar ali no vídeo para a gente não ficar sem espaço aqui para resolver a nossa questão. Beleza? Então, a próxima etapa é maximizar a arrecadação. A função que eu tenho é que AX vai ser igual a menos 30x ao quadrado mais 2760x. Então, ele é uma parábola com uma concavidade para baixo. O valor de x que vai maximizar x vai ser dado por x igual a menos b dividido por 2a, sendo que a é menos 30x e b é 2760. Ou seja, eu vou ter que x vai ser igual a 2760 dividido, que negativo, por 2 menos 30x. Menos 30, né? Então, isso aqui vai ser igual a 2760 dividido por 60 negativo. O resultado disso aqui vai dar 46. Beleza, encontramos a quantidade x estudantes que vai maximizar. Então, pelo menos 46. Só que ele quer saber que, quando eu dividir esse resultado por 5, o resto deve ser igual a quanto? Então, pessoal, se eu tenho que dividir isso por 5, qual número é mais próximo do 46, que é divisível por 5? Ah, verdade, é o 9. Então, vou ter que, esse resto vai sobrar 1, porque eu tenho que 9 vezes 5 é igual a 45. Mais 1, 46. Portanto, a resposta correta é que, quando a gente divide por 5 o x, que é o número de estudantes, o resto obtido é igual a 1, porque sobra uma pessoa. Beleza? Então, resposta correta aqui pra gente, alternativa letra B. Essa daqui, pessoal, parece um pouco difícil, um pouco complexa, mas veja bem. Ó, a sequência dos primeiros 2.100 números inteiros positivos foi disposta em uma tabela da seguinte forma. Nessa distribuição, as linhas de número ímpar recebem só 6 números. Então, vamos anotar aqui, né? Se eu tenho ímpar, eu vou receber 6 números da sequência, começando na primeira coluna. E a sétima fica vazio. As linhas de número par também recebem só 6 números da sequência a partir da segunda. Então, a primeira coluna fica vazia. Beleza? Como pode ser observado na tabela, que é essa que a gente está mexendo aqui. Sendo assim, os números 1808 e 2023 estão escritos respectivamente em qual das colunas? Então, basta a gente observar que toda linha termina em múltiplo de 6. A primeira linha termina aqui com o próprio número 6. A
segunda linha termina com o próprio número 12, a terceira com o número 18, e por aí vai. Então, basta a gente dividir por 6 o 1808 e o próprio 2023. Então, quando eu faço a divisão aqui do 1808 dividido por 6, eu vou encontrar 301. E quando eu faço a divisão do 2023 por 6, eu vou encontrar 337. Só que se eu multiplico, né, porque tem sempre o resto, por 6, o número 301, tá? Eu vou encontrar 1806. Ou seja, ele é a última coluna da linha 301. Só que aqui restam 2. Certo? E quando eu faço o 337 vezes 6, eu encontro aqui o 2022, que é pertinho do que eu quero, que ele vai representar a última coluna da linha 337. Só continuando assim a contagem, a gente vai saber que não existe na coluna 1 uma linha par. A linha par é a 302, que é a seguinte da 1807, que se encontra na coluna 2. Vai se encontrar aqui, ó, na coluna 2. E também a linha 1808 se encontra na coluna 3. Portanto, quando eu tenho a linha 338, eu vou ter o 2023 na segunda coluna. Portanto, a minha resposta correta aqui vai ser que o 1808 vai se encontrar na terceira coluna e que o 2023 vai se encontrar na segunda coluna, respectivamente. Alternativa correta, letra E. E aí, a próxima questão, ela fala o seguinte pra gente, tá? Que a gente vai ter que calcular para essas 3 novas agências de um banco que estão sendo criadas, alguns materiais que ainda precisam ser comprados. Então, a tabela a seguir vai mostrar que esses materiais e sua respectiva quantidade pedidas solicitadas em cada uma dessas novas 3 agências. A gente sabendo que todos os armários são idênticos e têm o mesmo preço, o mesmo ocorre com as mesas e cadeiras. Então, para a agência X está faltando 4 armários, 7 mesas, 10 cadeiras, um custo total de 7.500, e ele quer saber o custo total da compra do material para a agência Z em reais. Então percebe que os produtos são idênticos, os armários são idênticos, as mesas e as cadeiras são idênticos e tem o mesmo preço. Então o problema ele pode ser resolvido aqui com uma equação linear. Então o que a gente vai fazer? A gente vai escrever todas as equações para a agência X e a agência Y. Então, a agência X vai ser 4 armários, mais 7 mesas, mais 6 cadeiras, e isso vai me dar aqui um determinado nível de preço. Para a agência Y, eu vou ter que um armário mais 2 mesas mais 3 cadeiras. Vai me dar um determinado resultado. Então, eu tenho que, para a gente fazer isso, eu vou ter que fazer sempre essa soma. Então, olha só. Na segunda equação, eu tenho um armário, 2 mesas e 3 cadeiras. E na primeira equação, eu tenho 4 armários, 7 mesas e 10 cadeiras. Então, a gente vai tentar multiplicar a equação 2 por um determinado número e subtrair da equação 1. Então, quando eu faço essa junção, né, no final das contas, a tentativa vai ser a seguinte. Tentativa 1. Vamos fazer 2 tentativas. Eu vou ter 4A mais 7M mais 10C menos 2A
mais 4m, perdão, mais 2m, né? Mais 2m, mais 3c. Beleza? Beleza. Então, quando eu encontrar esse resultado aqui, tá? Calculando aqui, né, pessoal? Eu vou ter um valor de 7.500 menos 4.060, que vai ser igual a 2A mais 3M mais 4C, que vai ser igual a 3.340. Só que quando a gente olha aqui no nosso resultado, a gente não vai encontrar a alternativa que a gente quer. Olha que legal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tentar de novo. Então, na segunda tentativa, a gente vai multiplicar a mesma quantidade, né? Então, a equação 2 ela vai ser de 3 por 3 vezes um armário mais 2 mesas mais 3 cadeiras. Isso aqui vai dar para a gente um resultado de 2.080. Só que daí vai me faltar encontrar o quanto que eu preciso para 3 armários mais 6 mesas mais 9 cadeiras. Que isso vai dar para a gente um resultado de 6.240. Só que olha que interessante. Quando eu faço essa nova equação, que é muito parecida com a primeira, o que eu vou fazer? Eu vou subtrair. Então, equação 1 menos equação 2 vai ser igual a 6.240 menos 2.080, que vai dar para a gente aqui um resultado de 1.260. Pô, mas como assim 1.260? Olha, eu tenho que 4 armários, mais 7 mesas, mais 10 cadeiras, tá? 10 cadeiras, subtraído de 3 armários, mais 6 mesas, mais 9 cadeiras, isso vai me dar um resultado de 7.500, tá? Menos os 6.240. Menos 6.240, isso aqui também vai dar os 1.260 que a gente busca. Só que o que a gente tem agora que falta é que esses 4 armários menos 3 armários mais 7 mesas menos 7 mesas menos 6 mesas mais 10 cadeiras menos 9 cadeiras vai dar pra gente os 1.260. Ou seja, armário mais mesa mais cadeira igual a 1.260. Só que olha que legal, mas como assim, professor? O que está acontecendo? Não estou entendendo. A gente encontrou o valor unitário de cada uma das unidades aqui. Beleza, mas como que isso me ajuda? Pô, eu não preciso de 2 armários da agência Z, eu não preciso de 2 mesas na agência Z, e eu não preciso de 2 cadeiras na agência Z. Então eu faço 1.260 por 2, que vai me dar R$ 2.520, que é o custo da agência Z. E, portanto, a nossa resposta correta na alternativa letra D. Então, percebe que a gente encontrou o valor da equação para a primeira, para a segunda, mas para a agência Z, a gente encontrou, antes de qualquer coisa, o valor unitário total de uma compra. Então, uma compra de cada um desses itens nessas proporções, né, da proporção de uma unidade, daria para a gente 1.260. Só que como na agência Z eu preciso de 2 unidades de cada somente, basta eu multiplicar por 2 que eu encontro a minha resposta correta. Tá certo, galera? Então, avançando aqui,
A nossa quinta questão fala sobre um investidor que é muito supersticioso e mensalmente ele escolhe um conjunto de 3 tipos de investimentos para aplicar alguma determinada quantia que não nos foi informada. Ele toma por regra dispor apenas dos mesmos 9 tipos de investimentos e nunca repetir em um mesmo mês o mesmo conjunto de 3 tipos que ele já usou no mês anterior. Por exemplo, se no primeiro mês ele escolheu os investimentos de tipo ABC, no segundo mês ele escolheu ABD e no terceiro mês ele escolheu EFG, então ele não vai poder investir novamente no mesmo mês, por exemplo, nos conjuntos A, B e C, por já ter utilizado eles no primeiro mês. Olha só que rapazinho complicado esse nosso investidor, tá certo? Então, considerando essas condições descritas, o número máximo de meses em que ele poderá fazer esses investimentos é... Então, esse investidor, vem aqui comigo, tá? Ele tem 9 tipos de investimentos para escolher. Todo mês ele escolhe um conjunto de 3 tipos. Ele nunca repete o mesmo conjunto. E a palavra-chave aqui para a gente é exatamente conjunto. Em um conjunto, a ordem de elementos não vai importar. Por exemplo, se ele investir em A, B e C, é exatamente a mesma coisa que ele investir em C, B e A. Como a ordem não importa, a gente está lidando com um problema de simples combinação, que é quantos conjuntos de elementos, de 3 elementos, eu posso formar dentro de um universo de 3 elementos. Então, a gente vai ter aqui uma resolução dessa combinação sendo dada por Cn, tá? Cn, onde Cn, vírgula, K igual K vai ser N menos K, N. Nesse caso, N é 9 e K é 3. N é o total e 3 é o tamanho do conjunto. Para a gente calcular isso aqui, a gente vai aplicar agora nos valores. Então, eu tenho que C, vamos botar numa caneta mais forte, né? C 9,3 igual 3, 9 menos 3, 9 igual a 3, 6 vezes 9. Tá bem? Então, a gente não tem que calcular esse 9 exclamação que daria um resultado astronômico. O truque aqui é a gente expandir o fatorial maior até encontrar o número para poder fazer o corte. Ou seja, eu vou ter que C9, continuando aqui, né? C9,3 igual a 3 vezes 2 vezes 1, vezes 6, exclama 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, exclama. Só que agora a gente pode cortar o número 6, tá? Com exclamação de cima, com o de baixo. Então, eu vou ter que esse resultado aqui vai ser C 9,3 igual a 3 vezes 2 vezes 19 vezes 8 vezes 7, que vai dar 6.504. Tá bem? Para facilitar ainda mais a nossa vida, a gente pode fazer o seguinte. Deixa eu apagar aqui, ó. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode calcular isso dividindo de 9 por 3. Então, eu vou ter que, ó, dividir 9 por 3. Então, eu vou ter 9 na terceira potência, vezes 8 vezes 7, dividido por 3 vezes 2 vezes 1. E também eu vou dividir
8 por 2, que vai ser 3 vezes 8 na quarta potência vezes 7, dividido por 2 vezes 1. Agora ficou mais fácil ainda, porque C9 de 3 vai ser igual a 3 vezes 4, tá? 3 vezes 4 vezes 7 igual a 12 vezes 7, que vai ser igual a 84. Então, esse investidor ele pode formar conjuntos únicos durante 84 meses. Como ele fez um por mês, ele vai poder fazer esses investimentos por, no máximo, 84 meses. Correta aqui a alternativa letra A para a gente. E a próxima questão menciona a figura de um consultor, tá, que levantou o desempenho dos canais de venda remoto de 5 empresas ao longo de uma semana e montou a tabela apresentada a seguir. E aí ele pede, com base na tabela, qual a menor taxa de abandono. Opa, vamos botar aqui em outra cor. Qual a menor taxa de abandono que foi registrada por essa empresa. Então, a taxa de abandono é um cálculo percentual de compras iniciadas e não finalizadas. Tá bem? No caso aqui na nossa análise, essa taxa ela pode ser calculada pela simples subtração entre a quantidade iniciada e a quantidade não finalizada. Então, a quantidade iniciada é o CI e a quantidade finalizada é o CF. Tá? E dividido isso pelo total de compras que foi iniciada. Então, para a empresa V, eu vou ter que 480, vamos botar outra caneta, né? Não está muito legal essa aqui para escrever. V igual 480 menos 400 dividido por 480, que vai dar para mim o resultado de 0,1666 vezes 100, que vai ser o resultado de 16,66%. Para a empresa W, eu vou ter 600 menos 380 dividido por 600, que vai dar para mim um valor de 0,3666 vezes 100, que vai dar um resultado de 36,6%. Para a empresa X, eu vou ter 800 menos 450 dividido por 800. Esse cara aqui vai me dar 43,75%. Para a empresa Y, tá? Só para a gente demonstrar todos aqui, porque até o momento a letra A já está demonstrando para a gente que ela é de menor abandono, tá? Eu vou ter 450 menos 330 dividido por 450, que vai ser igual a 26,6, ou a Z, que vai ter ali 580 menos 430 dividido por 580, que vai dar para a gente aqui o resultado de 25,86%. Então, de fato, a resposta correta, a que tem a menor taxa de abandono, é a empresa V, na letra A. Então, lembra, para calcular a taxa de abandono, você pega, tá? Taxa de abandono vai ser o compras iniciais menos o compras finais dividido pelo compras iniciais. E dessa forma, a gente encontra a nossa resposta na alternativa letra A. Beleza? Seguindo aqui então, pessoal, tá? Saca só essa questão. Um cliente tem duas opções para investir R$100 mil em um prazo de 2 anos. Então, anota. Tudo você tem que anotar essas informações que são importantíssimas para a gente resolver uma questão. Então, R$100 mil em 2 anos. A primeira opção oferece retorno, tá? Primeira opção oferece retorno de 12% em juros compostos, com 15% de imposto de juros, né, sobre o juro proporcionado pelo investimento. E já a
outra opção, a segunda, oferece um retorno de 10% ao ano em juro composto, sem qualquer cobrança de imposto, né? Então, é um produto isento. Ele quer saber, para escolher a mais lucrativa ao final dos exatos 2 anos de investimento, ele vai receber, esse cliente, quanto a mais em relação à menos lucrativa. Então, a questão aqui de comparação que a gente vai fazer. Beleza? Então, vamos calcular primeiro a nossa primeira opção. Então, a primeira opção, você vai calcular ela da seguinte maneira, tá? Você tem que o montante, ele é igual ao capital multiplicado por 1 mais a taxa de retorno elevado ao T, que é o período. Então, aqui eu tenho já um montante que ele fala para mim, montante 1 é o que eu quero obter. Então, montante 1 é o que eu quero obter. Então, eu tenho aqui montante 1 igual a 100 mil vezes 1 mais, e aqui a gente tem que colocar no decimal os 12%, você não pode fazer a conta com base percentual, então 0,12 elevado à segunda potência. E aí, isso vai ser, para o montante 1, 100 mil vezes 1 mais 0,12, 1,12 elevado à segunda potência, isso vai trazer para a gente 1,2544 vezes 1,2544, tá? Que vai ser o resultado de 125.440. Então, para eu encontrar os juros de 1, eu vou pegar os 125.440, subtrair dos 100 mil, e vai ser 25.440 a base de incidência do meu imposto, tá? Então, se o imposto ele é de 15%, eu vou ter que calcular agora o imposto, tá? De 15%, que ele vai ser igual a 0,15, tá? O valor líquido vai ser o resultado de 0,15 vezes 25.440. Esse valor, meu povo, ele vai ser de 3.816, certo? Então, agora eu tenho que pegar o montante líquido, que vai ser o resultado de 125.440, subtraído 3.816, que vai me dar um retorno aqui na primeira opção de R$ 121.624, tá certo? Então, vamos anotar aqui para cima, em vermelho, para a gente não esquecer. Então, montante líquido 1, 121.624. Boa. Agora, a gente vai excluir é bom, a gente vai apagar e vai calcular para a segunda opção, que lembrem, é líquida de imposto, tá? Então, é semelhante à primeira, montante vai ser igual ao capital vezes 1 mais I elevado ao tempo. Então, eu vou ter aqui a segunda opção sendo o resultado de montante 2, 100 mil, vezes 1 mais 0,10 elevado à segunda potência. Isso aqui, pessoal, vai ser o resultado de 100 mil vezes 1,21, que vai dar para mim 121 mil reais. Só que como eu quero saber a diferença de quanto que um vai estar me rendendo a mais do que o outro, quanto que o menos lucrativo está dando e quanto que o mais lucrativo está dando a mais, é simplesmente pegando e fazendo a subtração. Então, se eu subtrair aqui, ó, de olho, 121.624 menos 121 mil, eu tenho que a minha resposta vai ser R$ 624 na alternativa letra A. Só confirmando aqui pra gente, de fato, a nossa resposta correta. E aí, galera, avançando aqui, o banco, ele oferece para um cliente um investimento que proporciona uma taxa de 1% ao mês no regime composto. Então, de novo, vamos frisar aqui, ó.
oferece investimento que taxa de juros é de 1% ao mês composto e também disponibiliza para o mesmo cliente uma linha de crédito chamada de cheque especial, cobrando 4% ao mês em juro composto. Para esse cliente, a diferença entre a taxa anual da operação financeira disponível no cheque especial e a operação disponível no investimento oferecido é... Então aqui, galera, a gente vai ter que fazer a transformação para uma base anual, porque ele está querendo saber exatamente essa base anual. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai calcular a taxa efetiva anual do investimento. Se é de 1% ao mês, então essa minha fórmula vai ser a seguinte: I anual vai ser igual a 1 mais 0,01 elevado à 12ª potência menos 1. Isso aqui, pessoal, vai dar para a gente um resultado de 1,126825, que é 12,68% quando a gente arredonda, né? Então, aproximadamente, quando você faz esse cálculo na sua calculadora HP, por exemplo, em provas de matemática onde esse uso é permitido, você encontra que, elevando 1 à 12ª potência em juro composto, você tem, com duas casas decimais, 12,68. E aí, para o cheque especial, a gente vai calcular da mesma maneira. Então, I anual vai ser 1 mais 0,04 elevado à 12ª menos 1. Isso aqui, pessoal, vai dar para a gente um resultado aproximado agora de 1,61032, tá? Que vai ser igual a 60,10%. Só que o que a questão quer saber é justamente a diferença entre essas taxas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar os decimais delas para resolver. Então, eu vou ter ali que a diferença de taxas vai ser o resultado de 0,601032 menos 0,126825. Esse valor aqui é um valor aproximado de 0,474207 ou 47,42%. Na alternativa letra C, a gente tem a nossa resposta correta para essa questão. E aí, galera, presta muita atenção aqui para você não marcar bobeira. Você, aqui conosco na Top Concursos, você tem 7 dias gratuitos, totalmente grátis, para você testar a maior plataforma, a única plataforma. Presta atenção, não marca bobeira. Eu vou até grifar aqui, ó, para você em rosa, para você ver bem, ó. Única plataforma com 100% das provas dos últimos 10 anos comentadas em vídeo. Então, olha tudo o que você vai ter de conteúdo, de material para estudar com professores especialistas nos temas, tendo ainda 7 dias totalmente gratuitos de uso. Eu tenho total certeza que você não vai querer cancelar depois disso e vai querer continuar estudando com a gente por apenas R$ 29,90. Esse valor, pessoal, esse preço, na verdade, de R$ 29,90 é muito irrisório perto do valor que esses 10 anos de vídeos comentados sobre concursos vão trazer para a tua preparação. Então, não marca bobeira, já acessa a nossa plataforma, se inscreve, utiliza dos 7 dias grátis, marca essa opção e vem ser Top Concursos, vem ser Top Investor, concurseiro agora com a gente aqui da Top Concursos, tá certo? Seguindo então, pessoal, para a gente já quase ir para os finalmente aqui, o capital de um cliente do segmento ultra especial, olha só o segmento, né? Ultra especial não é especial, é ultra especial. Você tá nessa classe, meu querido. Você vai, depois que estudar com a gente, passar no seu concurso, você vai atender clientes da classe ultra especial e você vai ter orgulho de lembrar dessa questão.
Então, o segmento ultra especial, ele ficou aplicado durante 50 dias a juros simples de 1,5% ao mês. Ao final desse prazo, ele resgatou R$ 4.500 e teve 22,5% de imposto, né? Porque dentro da tabela atual do imposto de renda, 22,5% é cobrado sobre o lucro que você teve com a operação, sacando e mantendo o investimento até 180 dias. De 0 a 180, 22,5%. Tá certo? Considerando-se que o mês com 30 dias, o valor aplicado na operação foi de quanto? Então, ele dá para a gente o montante e quer saber quanto que foi o valor aplicado. Então, para a gente calcular isso aqui, a gente vai ter que calcular o total de juros. E para a gente calcular o total de juros, a gente vai fazer a conta da seguinte forma. Os juros aqui vai ser o resultado do resgate, tá? Do montante, que, portanto, é os R$ 4.500, dividido aqui pela taxa de imposto que foi cobrada. Então, a gente vai fazer uma reversão de certa forma. Esse valor aqui, pessoal, ele é equivalente, né? Ele é exatamente R$ 20.000. Então, o juro total aqui é de R$ 20.000. Beleza? Agora, a gente vai converter a taxa de juros para uma unidade diária. Então, se eu tenho que o rendimento é de 1,5% ao mês e eu estou falando de juros simples, eu vou ter que um mês com 30 dias vai me trazer o seguinte, I diário vai ser o resultado da taxa ao mês dividido pela quantidade de dias. Então, isso aqui vai ser 1,5 dividido por 30. 1,5 é 0,0115 dividido por 30, que é resultado de 0,0005. Então, diariamente, em juros simples, eu tive este rendimento. Beleza, agora a gente vai calcular o capital inicial para ser possível obter, dentro de 50 dias, um juro de R$ 20.000 com, portanto, uma taxa diária de rentabilidade de 0,0005%. Então, como que eu vou calcular essa brincadeira? Você vai calcular essa brincadeira da seguinte forma. O juro, ele é o resultado do capital multiplicado por I, multiplicado pelo tempo. Só que eu já sei que o meu juro é de R$ 20.000. Então, eu sei que o meu capital é o que eu quero encontrar. Eu sei que a minha taxa é de 0,0005 e eu sei que a quantidade de dias são 50 dias. Então, quando eu multiplico esse por esse, eu chego a um resultado de 0,025 vezes capital igual a R$ 20.000. Eu vou inverter, como esse está aqui multiplicando, ele vai passar dividido, então o capital vai ser igual a 20.000 dividido por 0,025, que vai dar para a gente um capital inicial de R$ 800.000, sendo então correta aqui a alternativa letra D para essa nossa nona questão. E encaminhando aqui então para a nossa penúltima questão, a gente vai ter a seguinte questão. A empresa XYZ planeja comprar um equipamento em janeiro de 2023, cujo preço à vista é de R$ 300.000, pagando uma entrada mais 2 parcelas. A entrada aqui corresponde à primeira parcela que será paga em janeiro de 2023, no ato da compra. A segunda, em janeiro de 2024, no valor de R$ 150.000. E a terceira, ela vai ser paga, tá, em janeiro de 2025, também no valor de R$ 150.000. Considerando-se uma equivalência financeira a juros compostos, se a taxa de juro cobrado pelo vendedor é de 10% ao ano, o valor da entrada que é dada lá no ato da compra em dinheiro será de aproximadamente quanto? Então aqui, para a gente resolver, a gente vai ter que calcular o valor presente da segunda parcela. Então isso vai ser dado da seguinte forma, ó.
O valor presente da segunda parcela é o resultado do valor da parcela, que é de 150 mil reais, dividido por 1 mais 0,10 elevado à segunda potência. 10 porque é a taxa de juros cobrada pelo vendedor e a segunda potência porque ela é da segunda parcela. Então, a gente está pegando algo que dentro de um fluxo de caixa acontece aqui e está trazendo para hoje. Então, esse valor aqui, ele vai ser igual a 150 mil dividido por 1,10, que vai dar para a gente aqui, pessoal, aproximadamente um valor de 136.363,64. Só que agora a gente também tem a terceira parcela que a gente vai fazer a mesma coisa. Então, o valor presente da terceira parcela vai ser os 150 mil dividido por 1 mais 0,10 elevado à terceira potência. Então, isso aqui para a gente vai ser o valor da terceira parcela, tá? Valor presente, 150 mil, dividido por 1,21, que vai ser 123.966,94. E agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular o valor da entrada que foi dada. Então, a entrada é o preço à vista menos o valor presente de todas as parcelas futuras. Então, eu vou apagar aqui para a gente poder calcular isso, porque eu já tenho as informações aqui anotadas para a gente conseguir calcular isso com maior facilidade. Então, eu tenho que a entrada, tá? Ela foi de 300 mil. Entrada. Não tem esse outro da aqui no final, não, né? Então, vamos lá. A entrada é igual a 300, certo? Menos os 136.363,64 da segunda parcela trazida a valor presente, mais os 123.966,94 da terceira parcela trazida a valor presente. Então, esse valor, tá? Ele vai ser o resultado de entrada de 300 mil, que é o valor presente, que é o valor do equipamento em janeiro de 2023, menos aqui 260.330,58. Então, a entrada que foi dada aqui pelo nosso amigo, ela é de 39.669,42. Aproximadamente, a nossa resposta correta, que é 39.670 na letra B. Ah, mas por que você marcou aproximado? O que a questão está pedindo? O valor aproximado da entrada no ato da compra. Beleza? E, galera, para a gente finalizar aqui, a nossa última questão dessa maratona, dessa nossa prova completa, fala sobre uma empresa que tomou um empréstimo de 500 mil reais. A empresa tomou um empréstimo em janeiro de 22 de 500 mil reais a uma taxa de juro composto de 5% ao mês. Para amortizar parte dessa dívida, ela pagou 30 mil em março de 22 e 20 mil em abril de 22. No que se refere ao valor do empréstimo em reais, o saldo devedor em maio de 22 era aproximadamente quanto? Então, presta atenção, a gente vai calcular um montante em março de 22 antes de acontecer o pagamento, antes de acontecer a amortização, tá certo? Então, vamos lá. M1 vai ser igual a 50 mil vezes 1 mais 0,05, que é a taxa mensal, elevado à segunda potência. Então, vou ter valor de 50 mil vezes 1,1025. Então, o montante vai ser de 55.125. Beleza. Agora, eu vou calcular o saldo devedor após acontecer a amortização de 30 mil. Então,
saldo devedor vai ser os 55, tá? Saldo devedor 1, 55, 125, menos os 30 mil. Isso aqui é uma continha de padeiro rápida, né? Vai dar 25.125 reais. Agora eu vou calcular o montante em abril de 2022, antes do pagamento, tá? Porque é isso que ele está pedindo aqui pra gente. Então, como que vai funcionar isso? Tá? Agora eu tenho que pegar o meu novo montante, que é esse valor aqui. Então, o montante 2 é 25.125 vezes o 1,05, porque é de março a abril que eu estou calculando agora. É de um mês. Então, o saldo devedor ele vai render apenas um único mês. Tá? Antes era de janeiro até março, então fevereiro e março. Por isso que a gente utilizou ali a segunda potência, tá? Então, vezes aqui 1,05 vai dar pra gente o valor de 26.381,25. Beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o saldo devedor após o pagamento de abril. Então, saldo devedor 2 vai ser os 26.181, 381, tá? Com 25, menos a amortização de 20 mil reais realizada em março. Então, menos 20 mil reais, isso aqui vai ser, de novo, 6.381,25. E agora eu tenho que calcular o meu montante final em maio, que é, de novo, de abril para maio, apenas um mês. Então, o meu montante 3 aqui vai ser 6.381,25 vezes 1,05, que vai ser aqui, portanto, o resultado de 6.731. E aí, pessoal, aproximadamente, a gente tem essa alternativa aqui na nossa letra D. Muito bem, galera, terminamos aqui a nossa live da prova completa de matemática e matemática financeira do Banco do Brasil. Espero que tenha sido de grande utensílio para vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade. Continue estudando e não se esqueça de utilizar os nossos 7 dias gratuitos para você estudar com as provas completas e com questões comentadas dos últimos 10 anos. Não marca bobeira, vai lá, acessa o link e faz a sua inscrição. A gente se vê na próxima oportunidade. Tchau, tchau.